Mas vocês vão ver que é chato, né? Às vezes tem que assistir ela disso, mas é importante, né, pessoal? E a gente tenta sempre estar trazendo mais pro clínico aí. Esse é um tema que a Júlia adora, eu sei que na minha aluna ela conhece super bem. Ela gosta bastante. Nossa, eu amo farmácia. Ela ama, ela até Fiz 2 vezes. quis fazer de novo, a gente fez de novo com ela. Ela amou de novo, foi super top. Mas é isso aí, vamos lá. Bom, isso é um ponto bastante importante, mas por quê, né? O nosso paciente cirúrgico, quase sempre, né? Praticamente 100% dos casos, esse paciente vai ter que passar por uma terapia medicamentosa, tá? Então, se a gente vai ter que fazer isso no nosso paciente, quase 100% das vezes, a gente tem que, no mínimo, conhecer um pouco dessa ciência farmacológica aí que nos assola tanto, né? Esse é um ponto importante porque o implantodontista ou o cirurgião, né, ele vai trabalhar com isso quase sempre. Então a gente tem que conhecer e sair um pouco daquela rotina daquela receita de bolo que a gente tem, que a gente aprende e não esquece nunca mais, né? Que é a amoxicilina, dipirona, nimesulida, né? Então a gente tem um leque de medicações aí que podem nos ajudar, nos auxiliam. E eu acho mais importante a gente conseguir entender sempre aonde aplicar cada uma delas. E existem aplicações específicas, se a gente entender um pouco da farmacologia de cada medicamento, a gente consegue aplicar isso bem. E não ficar preso àquela receita que às vezes a gente passa sem nem saber o porquê que a gente está passando. E às vezes o paciente ele vai apontar um outro problema que precisa de medicação também e a gente não vai conseguir sanar esse problema dele porque a gente sempre fica preso nessa receita de bolo sem saber o porquê que a gente está indicando aqui. Então, acho que a ideia da aula de hoje é tentar tirar um pouquinho isso de vocês, né? Tentar abrir esse leque e expandir um pouco. Porque também na faculdade, qual é o problema? A gente tem uma noção, tirando a Júlia que tem uma farmacologia de ponta, né? Apesar que ela repetiu, mas ela não foi minha aluna quando ela repetiu não, né, Ju? Não. Só na DP que ela foi minha aluna, só antes era outro professor. Mas eu tô brincando. Mas na faculdade a gente tem um pouco essa noção da farmacologia. Acho que a farmacologia é dada muito errado na faculdade. Né? Por quê? Porque é uma disciplina separada da clínica e é uma disciplina clínica, na verdade. Não é uma disciplina básica. É básica e clínica. Então você tem que juntar isso. Só que quando a gente tem como a faculdade é muito tudo separadinho, quando a gente vai ter, a gente fica preso, os professores ficam presos a passar a parte só básica e não tentar aplicar isso para a clínica do jeito correto, né? Então a gente fica, farmacologia é uma merda, é chato pra caramba, por quê? Porque você fica estudando lá só receptores, só neurotransmissores, só fica naquela parte dos nomes difíceis e a gente não evolui isso para aplicação. Então eu acho que esse é o ponto que a gente tem que tentar dividir, tá? E é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje. A gente precisa, lógico, saber como funciona o fármaco dentro do nosso organismo, mas a gente precisa também saber aplicar isso diretamente. Vamos lá então. Basicamente o objetivo da aula vai ser falar um pouquinho de antibiótico, a gente vai se prender bastante a isso, né? Porque antibiótico é um medicamento que a gente vai prescrever com muita frequência, né? Mas obviamente a gente vai falar um pouquinho também de analgesia, que é um ponto extremamente relevante para a odontologia em específico, né, que a gente trabalha com dor. Vai me dando as diretrizes. Aí é um lugar, cara. Nesse primeiro não piso posso aí. passar disso, né? Até aí você pode, né? Esse passinho pra frente Aqui você não. pode. Aí já fica mais difícil. Eu vou me conter aqui. Então, na verdade, porque também às vezes eu venho pra cá para eles verem, né? Porque senão eu fico na frente deles. Não que eu seja muito alto, mas às vezes atrapalha. Então a gente vai falar um pouco de analgesia também, que eu acho que é um ponto extremamente relevante para nós, que lidamos com a dor o tempo todo. E o paciente pós-cirúrgico, ele vai ser um paciente que vai ter que lidar com a dor. Então se ele vai ter que lidar com a dor, a gente tem que tirar esse problema dele. Porque se tem uma coisa, o paciente não quer sentir a dor. A gente vai ver bastante isso na aula de agora, de farmácia, e de anestésio também. O marketing do cirurgião, né, que o cirurgião não tem muito marketing, assim, no sentido de fotos, né? Assim, a gente não tem aquela coisa da estética, de mostrar o laminado cerâmico. Lógico que o final do implante é a prótese, que é o resultado estético. Mas se você ficar preso à cirurgia, né, como é o meu caso, que eu sou só cirurgião,
Você não pode mostrar a foto cirúrgica para o paciente, ele não quer ver isso, né? Ele não quer ver os outros sendo cortados, ele vai ficar com medo disso, na verdade. Quem gosta disso é o aluno. O aluno gosta de ver o paciente sendo cortado, bastante sangue ali na região, né? Os implantes sendo instalados no osso, isso é bom para o aluno, mas o paciente não. Então o nosso marketing, qual que é? O paciente querer voltar para nós, o paciente ele não vai gostar muito do cirurgião, porque você vai anestesiar ele, você vai operar, ele vai ter raiva de você. Então o seu marketing qual que é do cirurgião? É o paciente não ter dor no pós-operatório. Você tem que tomar o maior cuidado para esse paciente, lógico que um pouquinho de dor, você tem que orientar ele, que ele vai sentir incômodos, né? Pode ser que doa um pouquinho, mas você tem que tomar o maior cuidado e ter uma terapia medicamentosa específica e correta para que esse paciente ele não tenha esse problema com a sensação dolorosa no pós-operatório. Aí ele vai falar bem, sabe o que ele vai falar? Eu fiz a cirurgia, nem doeu, e no pós-operatório eu não senti nada, foi super tranquilo, né? Então esse é o marketing que vai rodar do cirurgião para você ter a atratividade de outros pacientes vindo de um paciente, né? Isso é um ponto que a gente tem que se preocupar bastante. Vamos falar um pouquinho então primeiro de antibiótico, né? Para a gente iniciar essa temática. Para a gente começar a falar um pouquinho de antibiótico, pessoal, é importante a gente só fazer uma breve mesmo revisão de microbiologia bucal, mas muito rápido, só para a gente relembrar uns conceitos, tá? Então, só lembrando que a nossa microbiota bucal ela é extremamente povoada, né? Existem milhares de bactérias ali, é uma região muito contaminada, digamos assim, tá? No entanto, muitas dessas bactérias, a maioria delas, elas convivem com a gente num sistema de simbiose, né? Ou seja, elas não nos fazem mal, elas estão ali, já algumas até chegam a proteger a gente e a gente convive com elas numa boa, né? A gente ajuda elas ajudam a gente e está tudo bem, elas estão lá para fazer o papel delas, né? Dentre as bactérias que convivem simbioticamente com a gente pode separar algumas classes, como os cocos aeróbios gram-positivos, cocos anaeróbios gram-positivos e bastonetes gram-negativos, tá? Isso é importante só para a gente entender que quando a gente for olhar para o antibiótico e ver aonde ele age, a gente tem que entender onde ele vai afetar, né? E de que forma ele também pode afetar a minha microbiota bucal simbiótica, tá? Mas de uma forma geral, essas são as famílias de bactérias que povoam a nossa boca, tá? No entanto, a gente pode ter uma evolução, né, dessas bactérias e deixar o meu organismo suscetível à contaminação de bactérias ruins para a gente. Então a gente tem as bactérias boas, só que dessas boas, elas podem encontrar um momento de fragilidade do nosso organismo, onde está mais suscetível, né, e começar a fazer uma contaminação e começar a fazer uma povoação ruim para nós, né? Elas começam a desenvolver algo ruim para o nosso organismo. E aí a gente vai chamar essas bactérias de patogênicas, ou organismos causadores de doenças, né? Aí a gente já muda um pouco das classes bacterianas que estão povoadas ali. Dentre os organismos causadores, a gente pode encontrar aqui algumas famílias, como por exemplo, os aeróbios representam 7% apenas, né? Os anaeróbios 33% e os organismos mistos, eles correspondem a 60% dos organismos causadores. Mais uma vez, por que isso é importante? Porque quando eu for selecionar a minha droga, né, eu preciso saber aonde ela vai agir. Contra quem ela age? Contra anaeróbios, aeróbios, ou ela vai agir contra os dois de repente? Então isso é muito importante para a gente entender. E aqui, esse é um dos pontos que torna a infecção bucal, né, ou maxilofacial, um dos momentos mais difíceis de serem tratados, porque a nossa flora bacteriana de organismos causadores, ela é muito ampla e difícil de ser atingida. É difícil um antibiótico, um só, conseguir atingir toda essa flora bacteriana correspondente ali na nossa boca, tá? Então isso torna o tratamento de infecções maxilofaciais bastante difícil. Beleza? Vamos passar? Vamos. Os antibióticos, eles podem ser separados também quanto à função deles em alguns fatores, né? A gente tem a ação biológica do antibiótico, né, que vai se dividir entre bacterostático e bactericida. São conceitos iniciais que vocês devem lembrar um pouquinho, né? O antibiótico bactericida, ele vai ser aquele antibiótico que vai matar completamente a bactéria, né? Ele vai tirar a bactéria de ação, ele mata ela. Já o bacteriostático, ele não mata a bactéria de fato, ele vai apenas interromper a produção dessa bactéria. Então a bactéria continua lá,
mas ela para de se produzir, né? Ela para de criar novas bactérias ali naquela região, mas ela ainda está presente. Qual que é o problema do antibiótico que não mata a bactéria de fato? O problema é que a bactéria continua ali, ela só não produz mais. Então, por exemplo, quando você usa um antibiótico bacteriostático, você depende muito da ação do sistema imune do paciente também, porque eles vão agir juntos, tanto o antibiótico quanto o sistema imunológico, né? E aí, se eu tenho um paciente imunocomprometido, por exemplo, o meu antibiótico bacteriostático ele pode ser ineficiente, porque eu dependo do sistema imune. Então, um paciente, por exemplo, HIV positivo, que é imunocomprometido, ou então um paciente que está passando por hemodiálise, que tem um imunocomprometimento também, ou às vezes um paciente que simplesmente está com o sistema imune baixo. A gente pode ter problema com esse paciente para prescrever um antibiótico bacteriostático, porque pode ser ineficiente, tá? Porque o organismo dele não vai corresponder, tá certo? Um outro problema também é que mesmo que o paciente for saudável, né, mesmo que eu tenha um paciente normal, sem imunocomprometimento, se o meu paciente faz uso do antibiótico numa posologia incorreta, que é bastante comum, né, o paciente, parece que isso nunca vai acontecer, né, mas tem paciente que simplesmente você fala assim, ó, você vai tomar antibiótico 7 dias, tá, por exemplo, né, e aí simplesmente o paciente ele passou o sintoma que ele tinha, ele para de tomar no segundo. Daí você vai conversar com ele depois, parei. Eu parei porque não estava sentindo mais nada, achei que podia parar. Então isso acontece. Se você está com um antibiótico bacteriostático, por exemplo, e você interrompe esse antibiótico previamente, no momento errado, esse paciente ele pode ter a volta do quadro infeccioso e isso pode voltar muito mais grave. Por quê? Porque o antibiótico ele fez uma ação, ele matou o que tinha que matar ali, paralisou, só que como ele não tirou tudo, aquelas bactérias que sobraram, elas podem desenvolver a resistência a esse antibiótico. Então quando volta o quadro infeccioso e você tenta entrar com o mesmo antibiótico, pode ser que ele não seja eficiente, porque aquelas bactérias, elas vão ter desenvolvido geneticamente uma resistência àquele antibiótico, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Isso quer dizer que o bacteriostático não deve ser prescrito? É ruim? Não. Vai ter suas indicações. E a gente tem que prestar atenção nesses pontos. Você vai prescrever bacteriostático? Toma cuidado com o sistema imune do paciente e veja, oriente bem esse paciente a fazer a posologia correta do medicamento. Por exemplo, se o paciente nunca tinha usado e tem alguma reação, a gente já troca e como a gente faz essa troca? Tem algum dia? Você diz uma reação alérgica? Isso. Tá. Às vezes o paciente não sabe. Na verdade, se o paciente ele não sabe da reação alérgica dele, aí ele vai ter essa primeira reação. A primeira coisa que deve ser feita é suspender o antibiótico, né? A gente suspende porque causou uma reação alérgica. Geralmente a primeira reação ela é mais branda, né? Então isso é bom, porque aí a gente consegue identificar a reação alérgica e o paciente não tem sintomas tão graves. Geralmente a reação mais grave é uma reação a segunda vez que o paciente toma, mesmo tendo a hipersensibilidade. Aí pode ser um pouco mais grave. A primeira geralmente é branda, tá? Suspende o antibiótico e você vai fazer a troca por uma outra classe. Já dentro do tempo mesmo? Dentro do tempo, suspendeu, já troca o antibiótico imediatamente. Ele tem que passar por essa cobertura, né, medicamentosa. Então você não pode deixar ele sem medicamento. Só tem que passar um medicamento que não faça mal para ele, né? Não faça mais mal do que bem, tá? Então já suspende e já entra com outra classe. A gente vai falar um pouquinho de reação alérgica também e falar o que a gente pode prescrever em alternativo, tá? E um outro ponto também das ações do antibiótico é em relação a gente tem as classificações referentes à ação biológica, bacteriostática ou bactericida, e também tem a classificação quanto ao mecanismo de ação. Basicamente, os 3 mecanismos de ação mais comuns que a gente tem dos antibióticos vai estar ligado à paralisação, aliás, à destruição da parede celular, então antibióticos que vão agir na parede celular da bactéria, certo? Tais como as penicilinas, cefalosporinas e vancomicina. A gente vai falar de todas essas classes separadas, porque eu sei que isso é uma confusão na cabeça de vocês, tá? E hoje a gente vai tentar entender isso definitivamente. A gente tem os antibióticos que agem também na síntese proteica da bactéria, que ocorre ali no ribossomo, né, naquela organelinha lá que sintetiza a proteína, certo? E dentre esses antibióticos a gente vai ter a tetraciclina, macrolídeo, azitromicina e clindamicina. Isso é importante porque também pode mudar
a nossa prescrição, pode mudar o antibiótico que vai ser de escolha nossa. Então, entender o mecanismo de ação é importante. E a gente, por fim, tem os antibióticos que agem na síntese genética dessa bactéria, né? Que são os DNAs, aqui, os nucleotídeos, que basicamente são o metronidazol e ciprofloxacin. Né? Por que eu falei também que a mecanismo de ação é importante? Aí vai da sua pergunta também, Ana. A penicilina e a cefalosporina, elas agem no mesmo local, tá? Então elas têm um mecanismo de ação parecido. Então muitas vezes, se você fazia, por exemplo, o paciente tem alergia à amoxicilina, por exemplo, né? Aí você vai fazer a troca e você faz a troca por uma cefalosporina, porque o mecanismo de ação dos dois é muito próximo, né? Até o espectro de ação também é muito próximo. Só que a penicilina e a cefalosporina, elas podem ter reação cruzada, justamente por elas atuarem no mesmo local que é a parede celular. Então, se o paciente tem alergia à penicilina, é muito provável que ele possa ter alergia à cefalosporina também. Então, a gente nunca faz a troca de penicilina por cefalosporina, tá? Então, tem que ter atenção com isso também. Que é a cefalexina. Cefalexina é uma das cefalosporinas, exatamente. A gente vai falar também da classe das cefalosporinas, mas a mais usada é a cefalexina, que é via oral. Então, muita gente, o paciente tem alergia à amoxicilina, que é uma penicilina, troca a amoxicilina por cefalexina, porque é muito próximo ali onde elas agem, até espectro de ação e micro-organismo também. E aí esse paciente pode ter reação cruzada, beleza? Bom, e agora vamos falar então definitivamente sobre essas classes que eu falei para vocês, tá? Basicamente a gente tem várias classes de antibióticos, né, que a gente separou aqui. Esses são os mais comuns para odonto, tá? Existem outros, principalmente hoje a gente tem desenvolvimento de antibióticos assim a todo tempo. Cada dia que passa a gente tem desenvolvimento de novos antibióticos, porque a gente está cada vez mais presente com infecções super resistentes, né? Bactérias super resistentes. Então o tempo todo existem antibióticos que estão sendo surgidos aí. Mas na odontologia esses são os que são mais aplicados, tá? Então essas são as classes de antibióticos, as famílias, tudo bem? Então eu vou ter as penicilinas, que é uma classe de antibiótico, tá? A cefalosporina, que é uma classe. Isso aqui não são os antibióticos de fato. A gente vai estudar os antibióticos dentro das classes. Os macrolídeos, azalídeos, clindamicina, que o antibiótico mais presente é a própria clindamicina, é o nome da classe. A tetraciclina, metronidazol e quinolones, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho de cada classe. A primeira e mais importante, sem dúvida nenhuma, são as penicilinas, né? As penicilinas, na verdade, a penicilina foi o primeiro antibiótico a surgir lá em 1950, quando o Fleming fez aquela experimentação que deu tudo errado, que ele não queria achar, na verdade, um antibiótico, ele estava tentando fazer um tratamento para fungos ali, e aí ele viu que o fungo que ele estava tentando fazer o experimento, ele produzia a tal da penicilina, né? Então aí a gente conseguiu ter o surgimento da penicilina, e aí a gente chama essas primeiras penicilinas de penicilinas naturais, né? Que elas não passaram por um processo industrial, né? Hoje, lógico, passa, mas são as penicilinas que a gente chama de natural. Então, dentre as naturais, a gente tem a cristalina, certo? A penicilina G procaína, a penicilina G cristalina, e a mais comum, a penicilina G benzatina, que ainda hoje é muito utilizada, que é a famosa bezetacil, né? Aquela da injeção doída no popô, né? Essa dói bastante, né? E justamente por quê? Isso até é um ponto interessante que eu costumo falar nas aulas mais básicas de farmácia, né? Que é via de administração. A bezetacil, né, ela tem a aplicação dela, a via de administração é puramente intramuscular. Ela é prioritariamente intramuscular, então não tem aplicação intravenosa. E a injeção intramuscular ela é muito doída mesmo, né, porque atravessa várias camadas ali até atingir o músculo, certo? Então por isso que ela tem esse desconforto tão grande, tá? Por conta dessa aplicação dela. Então a bezetacil ainda é muito usada, ela pode ser encontrada em vários postos de saúde, enfim, né? Todo o sistema público de saúde a gente consegue encontrar bezetacil e é o antibiótico mais usado em posto, né? Posto e hospital. O paciente chegou com uma infecção ali, bezetacil nele. Tanto é que todo mundo aqui já deve ter tomado uma injeção maravilhosa de bezetacil, né? Então por quê? É um antibiótico muito bom, a penicilina é um antibiótico excelente, um espectro de ação muito interessante, né? Ela atinge várias bactérias e por isso que ela é tão interessante assim, por isso que ela é tão utilizada e o bezetacil sendo um antibiótico tão antigo ainda é muito utilizado. Fora que eu faço acesso a ele, né? Porque ele é um antibiótico barato, ele pode ser encontrado em qualquer lugar.
Das penicilinas naturais, quando a gente tem o surgimento delas, aí a gente começa a ter a indústria farmacêutica trabalhando em cima desse medicamento, né? Porque o antibiótico foi uma das maiores descobertas do século XIX, né? 20, desculpa, olha o 19, século 20. Eu estou pensando aqui foi uma das maiores descobertas do século 20, né? Justamente porque antigamente as pessoas morriam por uma simples infecção. Tanto é que a sobrevida nossa era muito pequena, né? A taxa de sobrevivência é muito pequena, muito por conta de pequenas infecções como pneumonia, que hoje, lógico, mata, mas muito menos. Antigamente pegou pneumonia, era tipo isso, pegou pneumonia vai morrer, não tem jeito, né? Antes do surgimento do antibiótico. Parece que faz muito tempo, mas se a gente pegar num tempo histórico, isso surgiu em 1950, foi ontem, né? Para a história da humanidade, 1950 foi esses dias, né? Muitos avós nossos ainda já estavam vivos e já eram mais velhos já, né? Então, se você for pensar, muitos avós nossos, alguns de vocês são mais novos, mas provavelmente a avó de vocês viveu essa época, uma época grande sem antibiótico. Minha avó mesmo, sei lá, acho que em 1950 ela devia ter 40 anos já, né? Não, ela é mais nova, vai. Tá bom, mas tipo, passou uma boa parte da vida dela sem ter um antibiótico, né? Minha bisavó com certeza passou uma boa parte. É curar com bobo, né? Exato, e muita fé, né? Mas é basicamente isso. Quando surge o antibiótico, a gente tem uma mudança drástica na história da humanidade que mudou totalmente. A partir disso, a indústria farmacêutica começou a se interessar por essa classe de medicamentos, né? E aí, das penicilinas, a gente tem o surgimento, então, das penicilinas semissintéticas, que hoje são as que são bastante aplicadas no nosso dia a dia, né? Quem são elas? Nossos maiores representantes, sem dúvida, a nossa querida amoxicilina, né? O antibiótico do dentista. E a gente tem também a ampicilina, certo? E a fenoximetilpenicilina, que não é muito usada, então a gente vai focar mais nessas duas, a amoxicilina e a ampicilina. Tá? A ampicilina, ela tem a disposição dela via oral também, mas ela tem a disposição endovenosa, então ela pode ser aplicada via parenteral. Ela é como se fosse a aplicação venosa da amoxicilina, porque a amoxicilina ela é estritamente oral, o uso dela, não tem amoxicilina via endovenosa. Então o paciente que precisa de uma injeção endovenosa e precisa da penicilina, geralmente ele faz o uso da ampicilina, que ele precisa de uma penicilina semissintética, né? Não a bezetacil, tá? Então ele precisa aqui da ampicilina. No hospital, você quer prescrever uma amoxicilina, mas no hospital é endovenoso, não tem a amoxicilina, então é a ampicilina a opção, tá? Sem dúvida nenhuma, as semissintéticas são as mais utilizadas na odontologia, ainda hoje, apesar de toda a resistência bacteriana que foi criada, né, ao redor desse medicamento. A penicilina semissintética ainda é mais utilizada na odontologia. Elas são bactericidas, o que é um ponto muito importante. São antibióticos excelentes, né, porque pegam um espectro muito grande de bactérias. Eles atingem tanto gram-negativos quanto gram-positivos. Tá? Isso é muito importante, além de atuar em bactérias anaeróbias, que como a gente viu lá no começo, correspondem à maior parte das bactérias causadoras de infecção maxilofacial. Tá? Então, por isso ela é tão utilizada na odontologia. Não é porque é mais fácil, né, de prescrever, é porque ela realmente é um antibiótico interessante. Tá? E não só na odontologia, né? A amoxicilina também é muito usada na medicina ainda hoje. Quem foi médico sabe também que médico gosta de prescrever amoxicilina, sempre teve essa conduta, tá? Por ser um antibiótico muito bom. Infelizmente, né, a gente teve alguns problemas de mau uso dessas penicilinas semissintéticas, e elas foram sendo usadas de maneira negligente ao longo do tempo, até por pacientes também. Como antigamente não tinha que ter a receita para comprar antibiótico, muitos pacientes faziam uso de antibiótico sem a necessidade, né? Ia lá, tinha dor e ia comprar antibiótico. Vocês já devem ter percebido, até família, paciente que vocês atenderam, paciente ou algum familiar chegar para você: eu estava com uma dor de dente, mas aí eu tomei amoxicilina, né? O que tem a ver, né? Tá com dor, vai tomar antibiótico. Mas tinha na cabeça, os pacientes, como podia ser prescrito, ele comprava antibiótico para passar a dor. E passava de fato, porque o antibiótico ele vai agir, se a pessoa está com uma infecção, o antibiótico age, e aí ele vai cessando a infecção e a dor consequentemente passa, porque a dor é oriunda da infecção, né? E aí esse mesmo paciente, ele volta, ele fala na mesma história, fala para você: eu tomei amoxicilina, melhorou, mas aí agora voltou de novo, está até pior. Porque ele toma, passa a dor dele, porque cessou o processo infeccioso, só que ele não tira a causa de fato,
que é, sei lá, o dente que está causando uma infecção, pode ser. Ele não tira a causa, não trata o canal, nem extrai o dente, aí essa infecção ela volta, né, pior porque ele não tomou o medicamento correto. Isso fez com que muitos pacientes tomassem amoxicilina o tempo todo e também teve prescrições médicas negligenciadas, né, que acabaram fazendo com que ao longo do tempo as bactérias tivessem o surgimento de uma resistência bacteriana, certo? E aí, a partir disso, então, a gente tem a resistência bacteriana através de uma enzima produzida por elas, que chama a beta-lactamase, certo? Então, a beta-lactamase foi uma enzima que as bactérias desenvolveram, porque assim, a gente colocou a amoxicilina lá no organismo e as bactérias começaram a falar assim, epa, isso aqui está ficando água de batata já. Vamos passar para os nossos filhos aqui um negócio que vai ajudar eles a sobreviver a esse trem aqui, né? É justamente a tal da beta-lactamase, né? Como ela sempre teve acesso a esse antibiótico, ela produz essa enzima que inativa o meu anel lactônico, né? Que é uma estrutura na composição química do antibiótico. Só um termo para vocês entenderem. O antibiótico ele tem, somente a penicilina, né? Ela vai ter um anel lactônico aqui. Então, a bactéria com contato sempre presente, ela desenvolve uma enzima que inativa esse anel lactônico e inativa o exercício normal do antibiótico, certo? E aí a gente tem esse problema aqui. Aí a indústria farmacêutica, vendo isso acontecer, desenvolveu, né, uma maneira de esse antibiótico tão bom que é a penicilina continuar fazendo efeito. Como a gente conseguiu identificar a enzima que fazia essa inativação do anel lactônico, a indústria farmacêutica vai lá e cria um antibiótico para matar essa enzima, inativar a enzima da bactéria, certo? E aí a gente tem o surgimento então do antibiótico amoxicilina com adição do ácido clavulânico, que nada mais é do que uma substância que vai inativar essa enzima da bactéria, certo? É ele que vai fazer a inativação dessa enzima, da beta-lactamase. A amoxicilina com ácido clavulânico virou o famoso Clavulin, né, que a gente tem à disposição no mercado. O Clavulin é a marca, tá, pessoal? Então, Clavulin, quando você prescrever Clavulin, você está prescrevendo a marca Clavulin. Você pode prescrever o genérico também, que é a amoxicilina mais clavulato de potássio. A gente vai ter na opção de 500 mg ou de 875, tá? O Clavulin não, o Clavulin é só 875 mg, tá? Por isso que ele é Clavulin BD, que é dose 2 doses por dia, é bidose, né? Por isso que é BD, 2 doses por dia. Então, se você prescrever de 500, é 8 em 8 normal. Se prescrever de 875, é 12 em 12, tá? Clavulin é um antibiótico excelente, tem sido cada vez mais utilizado. É óbvio que a gente tem que tomar bastante cuidado com esse antibiótico, porque é um antibiótico bom e a gente não pode descartar essa função dele à toa, né? Que é o que a gente sempre fala, você não vai matar uma formiga com tiro de canhão. Então, se você tem uma infecção leve, ou então você está prescrevendo um antibiótico de maneira preventiva, não tem por que você fazer o uso de um Clavulin, por exemplo. Você pode usar a amoxicilina numa boa, né, que ela vai fazer efeito. Geralmente a gente entra com a disposição do Clavulin quando a gente tem uma infecção já um pouquinho mais avançada, né, para situações bem específicas. Infelizmente, o Clavulin tem sido prescrevido também a rodo aí e sem muito discernimento. Uma das vantagens, que é desvantagem, mas vantagem nesse sentido do Clavulin é que ele é bem caro, tá? É um antibiótico com custo alto. Então, uma caixa de Clavulin, ela passa de R$100, né? Então, não dá pra gente ficar prescrevendo o tempo inteiro, né? Porque o paciente nem vai conseguir comprar, tá certo? Mas é um medicamento muito interessante e é uma carta na manga importantíssima para nós dentistas, né? Quando a gente está vendo que está tendo uma infecção um pouco mais grave, você quer entrar com um antibiótico melhor, o Clavulin é a opção. Dentre os efeitos adversos das penicilinas, todo medicamento vai ter, todos os antibióticos vão apresentar efeitos adversos, obviamente, e os efeitos adversos dos antibióticos eles vão mais ou menos ter situações em comum entre todos, né? Que basicamente vai ser os efeitos irritantes gastrointestinais, né? Como dores abdominais, vômito, diarreia, tá? Um pouquinho de tontura pode apresentar no paciente também. Então o paciente às vezes pode até relatar para vocês, isso é muito comum, depois da cirurgia, estou me sentindo meio zonzo, assim, às vezes dá umas tonturas, e ele pensa que é por conta da cirurgia, né? Mas muitos desses efeitos é por conta da bateria de medicamento que ele está tomando, tá legal? Os efeitos gastrointestinais vocês conhecem
É muito comum os pacientes reclamarem desses efeitos gastrointestinais, e uma alternativa interessante para a gente, quando você vai prescrever um medicamento que tem um efeito gastrointestinal muito potente, é entrar com um protetor gástrico antes, né? Então você vai passar aquela bateria de antibiótico paciente, já prescreve um omeprazol para ele, um pantoprazol, para que ele tenha uma proteção gástrica e não sinta com tanta frequência esses efeitos gastrointestinais, né? Porque ele vai reclamar para você, com certeza. Um outro ponto também de efeito adverso que o antibiótico pode causar, ainda gastrointestinal, que também pode ser resolvido com um protetor gástrico, que é menos comum, só que o paciente às vezes relata e às vezes você fica meio perdido, não sabe o que fazer, que é o soluço. É muito comum o paciente, doutor, nossa, estou sentindo um soluço assim, que não para de jeito nenhum. Aí você fala, mas meu Deus, o que tem a ver soluço com a cirurgia, gente? Como que eu vou resolver o problema desse paciente? Muitas vezes é o efeito colateral do medicamento que você entrou, tá? Principalmente medicamentos mais fortes, como a clindamicina, elas podem causar esse tipo de problema. E isso é resolvido facilmente com protetor gástrico, porque esse soluço, na verdade, ele advém do refluxo que esse paciente está tendo. O paciente desenvolve o refluxo porque é muito pesado o efeito gastrointestinal, ele começa a ter um refluxo e aí ele soluça por conta desse refluxo, tá? É facilmente resolvível com um protetor gástrico, numa boa. Um problema bem específico da amoxicilina, que a Ana comentou, que é a hipersensibilidade, a reação alérgica. É um medicamento, é um antibiótico que mais apresenta esse tipo de reação alérgica, tá? Os outros antibióticos é muito raro o paciente ter reação alérgica, mas a amoxicilina, a penicilina em geral é muito comum. Então vocês vão receber pacientes que sem dúvida vão relatar para vocês esse tipo de reação alérgica, e a gente tem que saber lidar com isso para fazer uma escolha adequada de qual antibiótico selecionar. E como eu falei para vocês, a cefalosporina é uma família próxima da penicilina, que tem o mesmo mecanismo de ação e pode ter essa reação cruzada, né? Essa reação alérgica cruzada. Então é importante a gente também entender que não pode fazer essa substituição. Tá? A cefalosporina é uma outra família muito próxima da amoxicilina, da penicilina. São antibióticos também bactericidas, eles apresentam 4 gerações. Quanto maior a geração da cefalosporina, maior vai ser o espectro de ação dela contra bactérias gram-negativas. É uma família de antibiótico muito boa também, né? Que tem um espectro de ação bastante interessante e um efeito bem legal. Na odontologia, a cefalosporina é muito usada? Hoje está sendo mais. Na verdade, as gerações mais usadas de cefalosporina para a odontologia, que é onde a gente vai focar, são a primeira e terceira geração. A segunda e quarta a gente não usa com tanta frequência. O principal representante dessa área da primeira geração, né, da família de cefalosporina, é, como o Paulo falou, a cefalexina, tá? Um antibiótico muito próximo da amoxicilina, né, e que tem sido cada vez, como a amoxicilina ganhou essa má fama essa resistência bacteriana que ela criou, a cefalexina foi um antibiótico que acabou sendo o substituto da amoxicilina, né? Então tem sido muito prescrita, médico prescreve bastante cefalexina e alguns dentistas têm começado a prescrever também, tá? É muito interessante, mas ainda assim a amoxicilina acaba sendo uma opção melhor para nós, tá? E a cefalexina não pode nem ser um substituto também de reação alérgica. Então a amoxicilina ainda tem sido mais utilizada para nós. Essas duas representantes, a cefalexina ela é estritamente via oral, tá? Igual a amoxicilina. As representantes cefalotina e cefazolina são as representantes administradas por via endovenosa, muito usadas por nós na cirurgia bucomaxilofacial, nos hospitais, tá? Então a cefalosporina no consultório ela é pouco utilizada, né? Mas no hospital ela é muito mais utilizada por nós do que a penicilina, por exemplo. Então a cefalotina e a cefazolina são para nós dentro do hospital o que a amoxicilina é no consultório. Então o paciente que chega com uma fratura, vai ser internado, a gente quer prescrever um antibiótico para prevenção, por exemplo, né? Não para tratar uma infecção, a gente geralmente usa a cefalotina ou cefazolina. A cefalotina ela é mais barata e mais encontrada no sistema público de saúde. Já a cefazolina é mais difícil de encontrar porque ela é um pouco mais cara, né? Então você vai encontrar mais em hospitais particulares. Mas o efeito das duas são muito próximos e as duas são excelentes. Então a cefalotina a gente prescreve com muita frequência no hospital. É a nossa prescrição de eleição lá, a nossa receita de bolo, né? Que é a amoxicilina no consultório, a cefalotina no hospital pra gente. E a gente vai ter a cefalosporina de terceira geração como principal representante a ceftriaxona. É um antibiótico excelente, né? Ela tem um efeito muito bom, um antibiótico extremamente potente
e que a gente usa bastante também no hospital, né? Principalmente para tratamento de... Olha, é que eu foquei nele aqui tentando fugir, eu até confundi. A gente usa muito a ceftriaxona para tratamento de infecções mais graves. Então, o paciente que desenvolve aquela infecção que começa a expandir para espaços faciais, né? Começa a descer para formar uma angina de Lúdio, ou então subir para formar um abscesso cerebral, geralmente o tratamento ele é realizado com a ceftriaxona, tá? Que é um antibiótico excelente. Dificilmente a gente vai usar a ceftriaxona para prevenção ou tratamento de infecções simples, tá? Ela fica mais restrita a infecções mais graves e ela é prescrita especificamente endovenosa dentro do hospital, tá certo? Então a cefalosporina vai se basear mais ou menos nesse tipo de tratamento, tá? O uso odontológico dela vai ficar mais restrito ao hospital. Cefalexina é um ponto interessante, pode ser prescrito em consultório, mas a amoxicilina ainda acaba sendo uma opção mais interessante. Ponto negativo da cefalexina é que ela é prescrita, a meia-vida dela é muito curta, então ela é prescrita de 6 em 6 horas. Para o paciente isso é ruim, né? Porque ele tem que ficar lembrando mais vezes de tomar o medicamento. Quanto mais o paciente tem que tomar, pior mais difícil dele se adaptar ao tratamento. Tá? Então por isso que também acaba não sendo uma opção tão interessante. As outras ali é tudo intramuscular? Tudo intravenoso ou intramuscular, né? Parenteral. Tá? Pode ser tanto endovenoso ou intramuscular. Mas geralmente a gente, quando é possível prescrever endovenoso, no hospital a gente faz endovenoso porque intramuscular é mais doído, né? Mas não só por isso, porque o endovenoso dá para você deixar o acesso no paciente e correr no soro o medicamento, né? Então você não precisa ir lá aplicar. O medicamento fica correndo no soro direto, né? Então você só vai lá, põe no soro o medicamento e ele corre na veia do paciente. O paciente já fica com acesso, que ele está internado, ele fica com acesso direto, você só vai lá e preenche no soro. Então a endovenosa geralmente é a eleição, quando possível. No caso da bezetacil é que não tem opção endovenosa, né? A aplicação dela é estritamente intramuscular mesmo. Beleza? Show até aqui? Bom, como todo medicamento que foi para vocês e todos os antibióticos, as cefalosporinas vão apresentar efeitos adversos. Dentre os mais comuns, todos aqueles gastrointestinais que a gente já falou, mas especificamente elas podem ser um pouco mais nefrotóxicas, então tem um pouquinho de cuidado para paciente renal crônico, né? Paciente que faz hemodiálise, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para prescrever cefalosporina. E também ela pode causar esse efeito colateral, que é a colite membranosa, bastante específico dessa classe de medicamento. Mas é muito difícil a gente ter esse efeito colateral no uso odontológico, porque geralmente esse efeito colateral ele vai se apresentar com uso muito crônico. Então, geralmente as nossas terapias antibióticas da odontologia, elas são mais curtas, né? A gente não vai prescrever muito mais 10, 15 dias, se muito isso, tá? E esse tipo de efeito colateral geralmente ele começa a surgir com uso muito crônico, tipo de 2 meses, né? Na área médica é mais comum isso para grandes infecções. Para a odontologia é menos comum, mas a colite membranosa é uma infecção importante, tá? E que pode se manifestar de maneira bastante grave também. Então a gente tem que ter um certo cuidado, ficar atento, tá? Ela vai causar, na verdade, um desconforto intenso gastrointestinal, porque ela seleciona, na verdade, ela mata uma bactéria. A cefalosporina ela acaba atingindo uma bactéria que protege o nosso sistema gastrointestinal. E aí, quando ela tira essa bactéria de jogo, né, a gente acaba criando um ambiente suscetível para esse tipo de infecção, que é a colite pseudomembranosa. Aí a gente vai ter outra família, né, que são os macrolídeos. Então, olha, só para retomar para vocês, a gente já viu as penicilinas e cefalosporinas, certo? São 2 famílias. Agora a gente vai entrar em outra família, que são os macrolídeos, tá? Esses são muito pouco utilizados na odontologia, os macrolídeos em si são pouco usados, né? A gente tem como principal representante a eritromicina, tá? A eritromicina a gente dificilmente vai prescrever, eu diria para vocês que talvez nunca, né? Então não é um medicamento usado, a medicina ainda usa bastante eritromicina, você vê bastante médico ainda prescrever eritromicina para alguns casos específicos, tá bom? Mas para a gente não tanto. Os macrolídeos eles vão agir em bactérias gram-positivas e eles se apresentam como bacteriostáticos, por isso que também não é uma opção tão interessante para o odonto, né? Atinge mais bactéria gram-positiva, ele não tem um efeito tão bom contra anaeróbios, então acaba não tendo sendo uma opção muito boa, porque não faz parte da nossa microbiota bucal isso, certo? O fato deles serem bacteriostáticos é uma certa desvantagem, mas como eu falei para vocês, isso não impede a prescrição de um antibiótico só por ele ser bacteriostático. A ação é bem próxima das penicilinas, tá?
mas eles têm uma vantagem de não sofrer o efeito da enzima beta-lactamase que as bactérias criaram como resistência à penicilina, certo? Outro ponto é que eles são excretados de maneira dúbia, né? Tanto pela urina quanto via biliar. Então eles podem ser excretados tanto pelas fezes quanto urina, né? Isso é bom porque não sobrecarrega o sistema renal. A maioria dos antibióticos eles acabam sendo excretados estritamente por via renal, né? Então isso pode sobrecarregar esse sistema para paciente renal, paciente que tem algum problema renal, isso pode ser uma desvantagem, tá legal? Bom, dos macrolídeos a gente tem uma via que surge deles, né? Uma perninha que surge dos macrolídeos ali, que na verdade representa a mesma família, só que com um nome diferente porque houve uma modificação na estrutura química, que a gente fala que são os azalídeos. Na verdade, são parentes diretos dos macrolídeos. Esse sim está mais presente na nossa rotina odontológica clínica. Quem que faz parte dos azalídeos que a gente prescreve com um pouquinho mais de frequência? O principal representante é a azitromicina. Então a azitromicina, na verdade, ela é um macrolídeo, só que na verdade da família azalídeo, né? A azitromicina é um antibiótico muito interessante, né? É um antibiótico bastante usado, principalmente por médicos, e ela tem uma atuação muito interessante na via aérea, principalmente via aérea inferior, que descendo para a via aérea inferior, não tanto superior, ainda superior, mas já mais lá para baixo, né? Que é no tratamento, por exemplo, de faringites, amidalites, né? A azitromicina é muito usada, mas para a nossa microbiota bucal especificamente, é um medicamento que não tem um efeito tão interessante, porque não pega muito bem as bactérias da boca, então acaba não sendo uma opção tão boa. Apesar disso, ainda tem muito dentista que gosta da azitromicina, tá? Vocês vão ver aí, principalmente dentistas mais velhos, gostam bastante de usar a azitromicina, mas não é uma opção tão interessante, tá? Principalmente pensando em tratar uma infecção, né, bucal ou maxilofacial, porque ela não vai atuar muito bem contra bactérias da nossa boca, certo? A diferença dela com os macrolídeos é que houve a inserção de um átomo de nitrogênio ali no neolactônio que fez com que aumentasse a meia-vida desse medicamento. Essa é uma vantagem muito boa da azitromicina, né, que é a meia-vida longa. Então a azitromicina é prescrita uma vez ao dia só. É uma terapia que você prescreve uma vez por dia durante 3 a 5 dias, certo? Então para o paciente ele adere muito mais ao tratamento do que outros medicamentos. Só que infelizmente para a gente não é uma opção que ajuda tanto na nossa microbiota. Dentre as opções que a gente tem, a azitromicina ela se torna uma das últimas opções. Ela é prescrita, tá? Mas quando a gente não pode, por exemplo, prescrever uma penicilina ou uma clindamicina, por exemplo, aí a gente parte para a azitromicina. Mas é só nesses casos. Dificilmente a gente vai usar ela com uma frequência maior. Beleza? Ela é uma opção sim, mas a respostas alérgicas, principalmente a resposta alérgica, né? E não tanto como primeira opção de tratamento. Como efeito adverso, a azitromicina vai apresentar aí na verdade isso aqui não é o efeito adverso, né? Isso é um ponto importante, é um efeito positivo dela, que é a baixa toxicidade, porque ela atinge ribossomos 70S, que só estão presentes na célula bacteriana, né? Na célula humana, os ribossomos que a gente tem são 50S. Então isso é bom por quê? Porque ela não atinge nossa célula, ela atinge especificamente a célula da bactéria. E isso causa menos efeito colateral desse medicamento. Então é um medicamento com baixo efeito colateral. Os pacientes sentem menos desconforto ao tomar a azitromicina, tá certo? Um efeito adverso que a gente tem são as relações negativas, as interações farmacológicas que ela tem com outros medicamentos, tais como essas classes, bloqueadores de canais de cálcio, carbamazepina, estatinas, varfarina e dazolana, né, que são medicamentos que estão presentes no dia a dia dos nossos pacientes, muito desses, né, são tratamentos aí para hipercolesterolemia, para episódios isquêmicos cardiovasculares, então muitos pacientes fazem uso desse medicamento, então tendo a gente que tomar um pouco de cuidado na hora de pensar em se prescrever uma azitromicina, a gente tem que pensar um pouquinho nessas interações e ver o que o paciente toma para não ter uma interação farmacológica. Certo? Bom, a outra classe muito importante que a gente tem é a da clindamicina, e o principal representante é a própria clindamicina, né? Recebe o nome da classe. Esse medicamento é um medicamento muito interessante para a odontologia. Esse sim é um medicamento que a gente pode usar com uma certa frequência, né? Como uma opção à amoxicilina, e tem sido usado cada vez mais. Os pontos negativos da clindamicina que a gente pode citar
já de cara, né? Principalmente, ela é muito, o efeito dela é muito severo, gastrointestinal, né? O efeito gastrointestinal dela é extremamente irritante ao paciente, ela incomoda bastante, então sempre que vocês prescreverem clindamicina, já é interessante entrar direto com protetor gástrico, o paciente vai reclamar para você, com certeza. Ela tem um efeito gastrointestinal bastante potente. Outro ponto negativo dela é que ela também tem um alto custo, tá? Só que no tratamento de infecções maxilofaciais e bucais, a clindamicina é excelente, ela apresenta um efeito para infecções bucais muito bom, tá? É um antibiótico bacteriostático, você vê, ele é um bacteriostático, só que é excelente o uso dele. O cuidado que a gente tem que ter é com o paciente imunocomprometido e que não adere ao tratamento, mas ele é um tratamento excelente. Ela afeta tanto bactérias gram-positivas quanto anaeróbias, esse é um ponto extremamente positivo, porque a gente tem muita bactéria anaeróbia dentro das nossas infecções maxilofaciais. Então, um antibiótico que atinja bactérias anaeróbias, para nós é muito importante, tá? Então, esse efeito do antibiótico é interessante demais. A ação dela é próxima das penicilinas também, o que é legal, e além de tudo não sofre efeito da beta-lactamase também, tá legal? Outro ponto importantíssimo da clindamicina é que ela tem uma penetração no tecido ósseo muito interessante. E se a gente for pensar, a maioria das nossas infecções, elas vão estar presentes dentro do tecido ósseo. Então a gente precisa de um antibiótico que consiga adentrar aquele local também. Então esse é um ponto muito bom da clindamicina. E ela tem um efeito direto nesse micro-organismo aqui, que é o Staphylococcus aureus, que, se vocês forem lembrar também da microbiologia, é um micro-organismo que está muito presente, é o que está mais presente dentro das infecções bacterianas bucais, tá? Então isso é um ponto importante da clindamicina. Outro ponto positivo é que elas são excretadas via bile, né? Via biliar, ou seja, são excretadas pelas fezes, não urina. Então não sobrecarrega o sistema renal também. Então, para um paciente renal crônico que faz hemodiálise, clindamicina é uma opção, tá? A amoxicilina já é um medicamento, por exemplo, que é excretado via renal, certo? Então a gente pode usar a clindamicina como uma opção para paciente renal crônico que faz hemodiálise, beleza?